insistir mais uma vez. Vocês querem conhecer a teosofia em São Paulo? A possibilidade é aqui na loja Teosófica Liberdade. As nossas palestras abertas aqui são às sextas-feiras, às 20 horas, mas não é um único local. A Célia Petian, que vai dar aula hoje, ela não é da nossa loja, é da Sociedade Teosófica, mas é de uma outra loja. Essa loja dela chama Loja São Paulo, e a Loja São Paulo se reúne aos domingos, às 18 horas. Às 17 agora. 17 horas. Então, para quem não tem tempo de vir num horário noturno, durante a semana, quer ouvir algumas palestras de teosofia, vocês podem também ir até a Loja São Paulo. Ela fica aqui pertinho, aqui na Liberdade mesmo. A rua chama Mituto Mizumoto, número 301. Então, é outro local onde vocês podem também ter um conhecimento de teosofia. Não é exclusividade da Loja Liberdade. Então, assim como nós temos palestras aqui, lá também tem palestras. A parte de cursos, nós centralizamos os cursos aqui na Loja Liberdade. Mas não é um curso exclusivo da Loja Liberdade. Tanto que está aqui hoje a Célia, que é de uma outra loja. Semana que vem nós vamos ter o Carlos Conte aqui também. Então a gente faz um trabalho conjunto aqui. Então é só isso que eu queria falar, para vocês saberem dessa possibilidade. Se a Célia não falar, a Loja São Paulo é no Instituto Teosófico Pitágoras e fica ali na Mituto Mizumoto, número 301. É pertinho daqui, 500 metros daqui, ok? Então hoje a aula é com a Célia. Ok, Célia? Ok. Obrigado. Obrigada. Então, boa noite. Muito obrigada pela paciência que vocês vão ter. E isso é, na verdade, uma partilha dos meus estudos, das nossas pesquisas. Então, à medida em que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, a gente vai procurar responder. Se tiver dentro do nosso conhecimento, se não tiver, a gente procura pesquisar e depois manda a resposta, tá bom? Então, muito obrigada e também boa noite para os internautas, né? Porque é ao vivo, então. Ah, é? Tinha interrompido? Ah, tá. Então vamos começar. Espírito e alma, uma visão teosófica. Espírito e alma é uma coisa que dá um pouquinho de confusão normalmente, né? As pessoas, nós ocidentais, a gente tem conhecimento de alma, de espírito, mas assim, como se fosse praticamente uma mesma coisa. Principalmente aqueles que são oriundos do espiritismo e tratam o espírito como se fosse uma alma mesmo. E tem uma diferença, né? Então vamos ver qual é essa diferença. Então vamos lá. Ao tratar de conceitos espirituais, é necessário estudarmos parte por parte para depois juntarmos e visualizarmos o conjunto. Só assim poderemos apreender a ideia. O intelecto não pode nos dar a percepção das verdades que estamos procurando. Somente a intuição, auxiliada pelas aquisições do material intelectual, faz brilhar a percepção. Bom, então o que é isso que a gente expôs aqui nessa primeira parte? A gente vive falando sobre a necessidade da meditação, né? Porque para a gente tratar de temas espirituais, a gente precisa de ter um desenvolvimento um pouquinho mais sutil, que é através da meditação que a gente consegue realizar isso, que é o desenvolvimento da intuição. O intelecto apenas, né, ele não tem a capacidade de apreender, de compreender as verdades espirituais. Ele é fundamental para que a gente possa começar a compreender, porque é através dele, né, através da mente concreta, que nós vamos desenvolvendo a nossa capacidade de cognição.
de compreensão. Mas os temas espirituais estão além, eles transcendem. Então a gente precisa ir desenvolvendo a capacidade ou a sensibilidade da intuição aos poucos, através da meditação. Isso é que vai nos auxiliar. Então, é como se fosse um quebra-cabeça, que a gente vai, quando a gente vai formar um quebra-cabeça, a gente faz o quê? Separa as bordas primeiro, depois separa as cores, né? Para ir podendo ter uma visão mais organizada daquilo ali. Isso a gente faz com o intelecto, com o racional, né? Mas depois, para a gente conseguir colocar aquelas pecinhas, que tem muitas pecinhas das mesmas cores praticamente, com diferenças muito sutis, a gente precisa ter uma capacidade de visualização bem mais ampla. É a mesma coisa no plano do espiritual, né? A gente usa do intelecto, usa do racional, da nossa mente concreta, para organizar o estudo e compreender aquilo que é passível de ser compreendido com a mente concreta. E depois a gente consegue formar uma visão mais geral e poder ir colocando nos seus devidos lugares aquelas pecinhas. Então, é mais ou menos esse o processo. E essa visão mais geral é através da intuição que a gente vai desenvolvendo. Por isso que a gente sempre fala, volta no tema, o Osmir, ele dá, não sei se está dando ainda um curso específico sobre meditação, né? Porque a gente tem que se utilizar dessa ferramenta que é a meditação, para que a gente possa desenvolver o nosso potencial intuitivo, tá? Então vamos começar. A gente começa pelo começo, pela cosmogênese. Então na Doutrina Secreta, na página 193 do primeiro volume, está escrito isso. Vê-se na primeira página um disco de brancura sem mácula, destacando-se sobre fundo de um negro intenso. Esse aqui. Isso aqui, ela começa a falar no primeiro volume sobre a cosmogênese, a criação do universo, né? E essa é a primeira figura que aparece. Representa o cosmos na eternidade, antes do despertar da energia ainda em repouso, a emanação do verbo em sistemas posteriores. O único círculo é a unidade divina de onde tudo procede e para onde tudo retorna. Então aqui, ó, o começo, antes da manifestação do universo. É isso. Começa assim. Forma-se um círculo, o limite, e ainda não aconteceu a formação do universo. O ponto no círculo, até então imaculado, espaço e eternidade em Pralaya, indica a aurora da diferenciação. Aqui, ó. Ele vai começar. Então, primeiro é o espaço e mais nada. Não tem manifestação. E aí aparece um ponto no círculo e é a aurora da manifestação. É o raio da vontade que penetra no círculo da matéria e a partir daí é que surge o universo. É o ponto dentro do ovo do mundo, o germe interno de onde se desenvolverá o universo. O todo, o cosmos infinito e periódico. Germe que é latente e ativo, revezando-se periodicamente os dois estados. Revezando-se periodicamente o estado de latência
e o estado de atividade. Tratando do conceito absoluto, destacou-se que o princípio supremo deve ser uma síntese perfeitamente harmoniosa de todos os opostos possíveis e deve conter em forma integrada todos os princípios, qualidades, etc., que encontram expressão e são a base do universo manifesto. Esse é do Homem, Deus e o Universo, é um livro do Taimni. Então, essa pesquisa foi feita com a doutrina secreta, o Homem, Deus e o Universo, mais um da Annie Besant, que não tem mais, está fora de... Acho que só encontra em sebo, Então, olha só. Tratando de conceito absoluto, o princípio supremo deve ser uma síntese. Quer dizer, aquilo que está no universo antes da manifestação contém a síntese de todos os opostos que irão se manifestar. E que na verdade vai ser um universo que é consequência do universo anterior. E um universo mais perfeito do que o anterior. Assim como nas leis de Hermes de Trismegisto, né, assim embaixo como em cima, tudo vai se repetindo. Então, se a gente observar a natureza, observar o ser humano, por exemplo, os filhos são sempre uma geração, ou deveriam ser, né? Há casos que não é bem assim, uma geração mais aperfeiçoada do que a que antecedeu, do que os pais, né? São mais inteligentes, são mais... Não que você possa medir exatamente, mas a gente percebe que existe um aperfeiçoamento nas gerações posteriores. Isso ocorre em todos os níveis, inclusive no nível macrocósmico. Então, depois de cada pralaya, aqueles germens que estavam latentes do universo antecessor, eles se manifestam de uma maneira mais aperfeiçoada do que no anterior. Certo? Gente, não é tão simples mesmo de compreender. A gente tem que estudar por muito tempo para que as ideias comecem a ir clareando dentro de nós, né? Mas é um processo assim realmente que acontece. A Trindade solar, que é o que primeiro se manifesta. Dizem-nos, e só podemos com reverência repetir o que nos foi dito, que Deus se desdobra em tríplice manifestação, em 3 formas. São os 3 poderes, os aspectos de Deus que se vão manifestar no universo em formação. Então, a primeira manifestação é do Deus tríplice. E aí ele diz que a gente só pode repetir o que nos foi dito porque com o nosso intelecto limitado, a gente não tem condições de compreender aquilo que transcende o reino do intelecto, né? Então, a gente só pode praticamente aceitar, né? Mas é uma aceitação que vem de uma observação da natureza, de todos os reinos da natureza. É uma observação, uma auto-observação e uma observação de tudo que ocorre na natureza. À medida em que a gente começa realmente a prestar atenção em nós e na vida como um todo, você percebe que existe um plano, existe uma sequência, né, de manifestação. E isso em todos os planos, de maneira que vai sendo cada vez mais perfeita conforme os níveis são mais sutis, né? Por exemplo, a matéria, né? Por que a gente envelhece? Cada vez que o nosso corpo se transforma, porque as células morrem diariamente, a gente troca de células de todas
de todo o nosso corpo, não sei exatamente qual é o período, mas isso também não faz questão da gente saber aqui, mas é certo que trocamos totalmente. À medida em que os anos vão passando, essas réplicas das células não vão sendo tão perfeitas. Por isso nós vamos envelhecendo, porque são réplicas que vão ficando mais fracas, né? Isso acontece também no macro. Isso é que vai dando essas diferenças, isso é que faz com que haja uma diferença do primeiro, do prístino, para o próximo, para aquele último, por exemplo. É uma cópia, mas não é uma cópia realmente igual. É uma cópia similar, né? Mas não é igual, ela é similar. Então são 3 os poderes, os aspectos de Deus que se vão manifestar no universo em formação. São 3 os poderes. E são 3 o quê? Nós vivemos num mundo da 3ª dimensão, são 3 dimensões, né? São 3. A matéria, ela tem 3 gunas, não é? Então, olha só, é Deus se manifestando igualmente, similarmente, nos vários reinos, né? Tá? O que cria os deuses, né? Os 3 aspectos divinos da Trindade. O que cria, o que preserva e o que destrói quando se aproxima o termo da vida no sistema. Tudo tem começo, meio e fim, não é? Eu não conheço nada que viva ad infinitum. A diferença de tempo, de vida entre os sistemas é uma coisa, né? Por exemplo, os insetos, eles têm começo, meio e fim da vida, só que é um tempo bem mais curto do que o nosso, não é? Não sei também avaliar aqui quanto tempo, porque eu não sou bióloga, mas é um tempo bem menorzinho. Os cães, os gatos, né? Cachorro vive em média, hoje em dia até aumentou também. Como a nossa vida também a gente está mais longevo, os cães e os gatos também estão. Antigamente eu me lembro que era uma base de 10, 12 anos. Hoje em dia, outro dia o cachorro da minha vizinha estava com 17 anos quando morreu. Então, é um tempo bem menor do que o nosso, 15, 16, 17, 12 anos de um cão. O nosso 70, 60, 80, 90, né? Mas é finito. Um sistema solar também termina. O tempo dele, para nós, pode ser uma eternidade, porque a gente não vê o começo, o meio e o fim, né? A gente acha que dura para sempre, mas não dura para sempre. O nosso Sol, dizem que vai ser 5 bilhões, é isso? 15, é isso? Alguém sabe? Você sabe, Osmir? O Sol, 5 bilhões ainda? Mais 5 bilhões, né? Então, é tanto tempo que para nós é uma eternidade, mas tem um fim. Tudo na manifestação tem começo, meio e fim. Então, esse aspecto divino que destrói quando se aproxima o termo da vida, quer dizer que tudo termina, faz parte, né? Isso não justifica, já que há um aspecto divino da destruição, então eu tomo para mim esse aspecto divino e vou saindo por aí destruindo tudo que eu encontrar. Eu posso matar porque eu estou realizando o aspecto divino da destruição, né? Não é isso, né? Essa é uma outra coisa, mas é o aspecto divino da natureza, que acontece normalmente. O 1 em 3 formas, o 3 cuja essência é uma ou una, e podemos variar as expressões. Isso está na Genealogia do Homem, de Annie Besant. Esse livro que não tem mais, é só eu encontrei num sebo, né? E é muito interessante. Então, temos o nosso
Deus tríplice: Atma, Budi e Manas. Os 3 aspectos divinos manifestados na unidade, que é o que primeiro aparece para criar o universo. Atma, espírito, uno com o absoluto, como a sua irradiação. Budi, a alma espiritual, o veículo do espírito universal puro. Manas, mente, inteligência, que é a mente humana superior, cuja luz ou irradiação liga a mônada durante a vida ao homem imortal. Esses termos eu acho que já vocês conhecem bastante, porque o curso já fala sobre eles, então não há necessidade da gente se deter em cada um desses termos, não é? Hã? Ah, é? Ah, então. Então vamos lá, vamos voltar a essa figura aqui. Atma, né? Que é o que nós podemos chamar de espírito. Ele é uno com a vontade divina, ou ele é a própria vontade divina. Budi, que sem manas não é nada, é apenas uma roupagem do espírito. E manas, que seria a atividade, a inteligência. Agora, para que haja uma manifestação efetivamente, Budi e Manas têm que estar juntos. Então, Budi é como se fosse a matéria e Manas é a atividade da matéria. E os dois juntos formam a atividade material que, vivificadas pelo espírito, por Atma, vai criar o novo universo que se manifesta. Tá? Então vamos lá. E aquele é o espírito trino, né? O Deus trino que vai dar movimentação a esse universo que está nascendo. E aqui é a nossa vida enquanto personalidades, que somos vivificados por aquele ser divino, trino, que dentro dele tem uma parte que é como se fosse célula dele, que é a mônada. Onde que tá? Mais pra frente. Aqui. A mônada. Mônada é uma parte, como se fosse uma célula do divino. É como se fosse uma célula do corpo de Deus. E esta célula é que vai fazer o caminho de descida na matéria para que ela possa ser, num futuro, um universo também. Ela possa ser um Deus de um novo universo. Tá? Então, essa mônada, ela não vai sair do reino dela, que é o reino monádico, né? Ela vai se projetar nos planos abaixo para criar a personalidade que a gente vai mostrar mais para frente, e que é essa manifestação que é o tal chamado peregrino, que é a viagem da mônada, a sua evolução. Ah, mas ela não é perfeita, ela não faz parte do corpo de Deus? Ela é perfeita, ela faz parte do corpo de Deus, mas ela está latente. Ela tem que desenvolver esses poderes que são latentes de criação num novo Deus, e ela vai fazer isso com o mergulho na matéria. A gente vai ver mais pra frente, fica mais claro. Então, o nosso corpo físico é chamado nós de quaternário inferior, porque ele é formado pelo corpo mental, o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. O duplo etérico, ele também é físico.
Ele é o corpo onde se encontram os chakras, ele não é um veículo de manifestação da consciência. A gente pode considerar o duplo etérico como o fio que liga o computador na energia da tomada. Só que ele é mais sutil, né? Um fio ainda é bem... Desculpa. Desculpa. Ih, Osmir, não estou conseguindo colocar. É aqui, não é? Ele é tão material que eu consegui desconectar. Obrigada. Então, um fio é bem material ainda, né? Esse fio que é o nosso duplo etérico, ele é material, mas ele é mais sutil. E é ele que liga. Então, se tivesse só o corpo físico, sem o duplo etérico, a gente não teria vida. Tá? Então, é o duplo etérico que traz. Tanto que os chakras que a gente tanto fala, eles existem no duplo etérico. Tá? E o duplo etérico é, então, esse corpo que dá a energia para a nossa vida. Então, é uma coisa só. É físico, embora seja mais sutil do que esse corpo denso. Mas ele ainda está no físico. O corpo mental, que é um reflexo de Manas, né? Que a gente viu, do aspecto divino Manas. E o corpo astral, que é um reflexo do aspecto divino Budi. O corpo astral é o corpo das emoções. O corpo mental é o corpo da atividade intelectual, da inteligência, tá? Corpo astral, a sede dos desejos, paixões animais, veículo que se desloca no plano astral, constituído de matéria astral. O duplo etérico é o duplo astral que a gente falou, o corpo fantasma. O corpo mental concreto, vida ou princípio vital necessário para as funções de Manas inferior, que abrangem todas as funções limitadas ao cérebro físico, né? Que é a nossa capacidade cognosciva, que é a nossa razão, a nossa compreensão racional. E o corpo físico, que é o veículo de todos os outros princípios durante a vida. Então, são três veículos. O homem é um ser em evolução trino, na verdade. Está sendo desenvolvido ao mesmo tempo o aspecto físico, tudo isso que compõe o nosso corpo, né? As células físicas, os órgãos, o nosso corpo físico como um todo. Ao mesmo tempo está sendo desenvolvido, está evoluindo o nosso corpo astral, que ele é formado por matéria do plano astral, que são elementos, vamos dizer assim, que estão ainda no fluxo descendente da vida. E nós já estamos no fluxo ascendente, estamos retornando, estamos fazendo o caminho de volta à casa do Pai. Jesus, naquela parábola, né, do filho pródigo, ele deu, de uma maneira resumida e muito bonita, uma lição de cosmogonia, né? Então, é bem isso. O filho sai da casa do Pai, vai passar por todas as experiências, até que ele desenvolve todo aquele potencial do Pai, que é latente nele, e aí ele retorna para a casa do Pai. Ele retorna com a capacidade de ser um pai. Né? Olha, não é o que acontece com a gente? A gente não sai da casa dos pais, vai trabalhar, vai namorar, vai criar condições da gente ser provedor de uma nova família. Aí a gente volta para a casa do pai. Todo adolescente briga com os pais, porque tem que ser diferente, ele está tentando achar uma identidade diferente dos pais, né? Então ele renega tudo aquilo, sai, não liga, mas depois, quando ele casa, ele volta. Não é assim?
Vocês já tiveram experiência disso, né? Porque é bem isso mesmo, é uma lei da vida. Aí quando a gente tem capacidade de ser um outro pai, a gente volta, a gente entende tudo aquilo que o nosso pai, nossa mãe fez, né? Todas as exigências, as limitações, porque é só assim, esse é o ciclo da vida. E é o ciclo da vida, né? Uma das leis do Hermes de Trismegisto, assim embaixo como em cima. Olha só, acontece no macro também. É o Filho, Deus, que está saindo, está tendo experiências, está crescendo, se desenvolvendo, criando a capacidade para ser um pai. Ele vai ser um Deus num outro sistema, num outro universo do futuro. E o corpo, aqui a gente ia falar, nós somos um ser que desenvolve em 3 reinos, né? O nosso corpo mental também está sendo desenvolvido, evoluído, e tudo isso concomitantemente. Por isso que ser um ser humano não é fácil. Nós estamos sofrendo uma evolução tríplice em um tempo curto praticamente, né? Isso sem falar que não é de uma vida só, não, de muitas vidas, de todas as vidas que nós vamos levar para poder realizar essa evolução, né? Atma, espírito autopotente, o motor principal, o primum mobile de tudo, Deus. Budi, sem manas, é apenas uma vestimenta de Atma. Budi manas é a emanação, é o logos. Olha, aqui a gente já tem uma ideia de espírito e alma. Budi manas é uma alma. É o logos, é ele que dá a vida. Atma, alma espiritual. Filho, a chave para a teosofia. Olha só, alma espiritual, filho. Isso tudo está na chave para a teosofia. É o outro livro, tá? Que eu pesquisei. Então foram 4 livros. Então, Atma é o espírito. É aquele no qual tudo existe. No qual não há divisão nenhuma. Mas ele, para se manifestar, ele se veste de Budi. Se veste da matéria. Então aí acontece a primeira dualidade. Ainda não aconteceu a manifestação do universo. Está acontecendo a manifestação do Deus que vai dar vida ao universo, né? Atma é primordial, é a energia, vamos dizer assim, pura e simples. Mas essa energia, para se manifestar, precisa de uma matéria. Então, há a dualidade, ele se divide em 2. E cria a primeira vestimenta, que é Budi. E Budi e Manas, que é a atividade, criam então a alma, que é o Deus Filho do Pai, que é Atma. Esse Deus, que é Budi Manas, que é a alma de Atma, é que vai criar o universo. É ele que é o Deus para quem a gente reza, aquele que a gente reconhece como o Deus Uno. Ele já não é o primeiro, percebe? Ele é o segundo. Ele é o Filho, tá? Ele é uma alma, ele é a alma do Pai, ele é o Filho, e é ele que vai dar vida ao universo. Mais pra frente acho que vai ficando mais fácil. Aqui, então tá ali, ó, o Espírito Trino que vai dar vida ao universo, Atma, Budi, Manas. A primeira emanação cria, ela desce criando todos os átomos, todos os reinos. A segunda emanação é essa daqui. Aliás, essa é a primeira, criando todos os átomos, todos os reinos. A segunda emanação, que vai dando vida
E a terceira emanação, que é, na verdade, o primeiro princípio, é o princípio átmico, ele não desce até o reino mais concreto, vamos dizer. Ele fica estacionado em manas superior. E é por isso que nós somos feitos à imagem e semelhança do Pai, porque só nós, os seres humanos, temos os três princípios: Atma, Buddhi e Manas. No nosso caso, como Manas, Buddhi e o corpo físico junto com o duplo etérico, tá? Só que o nosso Manas ainda é um Manas inferior, ele é concreto. É meio complicado, né? Mas eu tô vendo o ponto de interrogação aí. Mas não dá para ficar muito mais claro do que isso num primeiro contato. Por isso que no comecinho da explicação eu falei que é necessário, para a gente entender os temas espirituais, o desenvolvimento da intuição. Além do intelecto, que é aquele que vai racionalizar, que é aquele que vai separar para que a gente possa compreender, nós temos que ter aquele pulo do gato, aquele grau além que a gente consegue com o desenvolvimento da intuição. E isso não é para vocês desistirem, gente, porque é que nem uma criança. Quando uma criança vai aprender a falar, o que acontece? Ela passa uns quase 2 anos sem falar nada, não é? Só ouvindo. No começo deve ser um barulho só, ela não difere letra, palavra, sentença, nem pensar. Ela só ouve sons, né? Com o passar do tempo, o cérebro dela vai conseguindo organizar e discernir letras, palavras, frases e consegue perceber significado do que aquelas palavras têm a ver, não é? Então, para isso ela passa um tempo só ouvindo. Aí aos pouquinhos ela consegue começar a balbuciar algumas palavras. Depois ela começa a formar algumas frases. E aí, isso porque ela já está entendendo os significados. E aí ela começa a falar correntemente, não é? Assim também acontece com a gente, com essas leituras. Quando eu peguei a primeira vez um livro de teosofia, meu Deus, eu não entendia nada. Primeiro que palavras totalmente diferentes do que a gente está acostumado. Atma, Buddhi, Manas, Karma, Dharma e daí Mônada, né? Então, mas eu não desisti. Falei, não, eu vou continuar. Com o passar do tempo, aquilo foi se tornando natural, sabe? Foi se tornando assim, conhecido. Comecei a chamar as palavras de minhas amigas, já entendi o que elas queriam dizer, né? Eu tinha um colega que trabalhava comigo que ele dizia, quando ele chamava de Yu, quando ele tinha intimidade com a pessoa, ele já chamava ela de Yu. Então, foi o que aconteceu, comecei a chamar os livros já de Yu, sabe? Já tinha intimidade com eles, mas ainda não entendia muito. Com o passar do tempo, com a leitura de vários livros, de vários autores, eu comecei a ter uma visão. E com o desenvolvimento da tentativa de meditação, aí eu comecei realmente a compreender. Então, hoje, são ideias muito mais claras para mim, mas porque tem um bom tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu já estudo teosofia desde 92, quando eu comecei. Então, tem um bom tempo já, né? Então, não se assustem, porque eu não teria essa condição de fazer com que assuntos tão abstrusos como esses
fossem assim clarificados imediatamente para quem está tendo o primeiro contato, tá? Mas mesmo assim, a gente vai tentar ajudar vocês. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu posso tentar dar um outro tipo de explicação e a gente pode melhorar isso, tá bom? Então, vamos lá para frente. É com a criação dos 5 planos, aqui ó, tá vendo? Plano divino, plano monádico, átmico, búdico, mental, astral e o físico. Átmico, búdico, mental, astral e físico, que começa realmente a manifestação e que o mecanismo do universo entra em funcionamento. Ó, é do átmico para baixo. Vocês viram que tem o divino, o monádico, né? Enquanto estão só esses 2 planos, ainda não existe manifestação do universo. O Deus está se manifestando. É como ele está nascendo, né? O universo só vai poder existir depois que ele existir. Então, nesses 2 planos, é o Deus que está vindo à existência. Com a criação desses 5 planos, é que o universo vai começar a existir. Então, que começa realmente a manifestação. Esses planos são impregnados por todos os 3 logoi, Atma, Buddhi, Manas. São os 3 aspectos do divino. Todos os planos são impregnados com eles, com os 3 logóis. Terceiro logos, a base do aspecto material. Segundo logos, a base do aspecto vida. E o primeiro logos, a base do aspecto consciência do sistema solar, Atma. Então, terceiro logos, Manas, a base do aspecto material. Segundo logos, a base do aspecto vida, Buddhi. E o primeiro logos, a base do aspecto consciência do sistema Atma, tá? O plano Adi é o plano da manifestação do logos cósmico, viram lá, ó? Plano Adi, o divino, tá? Aquele lá em cima. É o plano da manifestação do logos cósmico manifesto. E é deste, por quê manifesto? Porque tem o logos cósmico não manifesto. Ah, mas que coisa estranha. Bom, não é tão estranho se a gente tirar como exemplo nós, que eu gosto sempre de usar a gente como exemplo. Para que eu, a Célia, estivesse aqui, eu comecei a existir quando? Na barriga da minha mãe, né? Então, o logos também. Então, olha só, ele é manifesto, mas antes ele estava em gestação. Tá? Quando ele se manifesta, então, o plano Adi é o plano da manifestação do logos cósmico manifesto. Então, houve um momento em que ele já existia, mas ele não estava manifesto. Tá? Ele estava em gestação. Sua vontade de se manifestar opera e tem lugar as demais diferenciações nos 3 aspectos, antes que o quíntuplo universo manifesto venha a existir. De novo, o homem, Deus e o universo do Taimni. O Taimni tem uma capacidade de clarificar esses assuntos abstrusos, que eu nem pensar não tenho, mas eu procuro usá-lo para que a gente possa entender. Então, esse é um livro muito interessante para quem quer compreender, para quem quer ir abrindo a compreensão para esses temas tão complexos, tá? É o homem, Deus e o universo do Taimni. Aqui tem para vender. Então, novamente, é a vontade, quando ele, o logos manifesto, né, já nasceu, ele é que vai colocar em ação todo o universo. A partir da matéria que já existe, que são os 5 planos criados que a gente viu lá atrás.
tá? Então, olha como é que fica. Ó, nós aqui, a personalidade, ela engloba o corpo físico, que é o plano físico, o astral e o mental. Mas ela vai, a personalidade, só até o mental concreto. Aí tem a individualidade, que é o ser que a gente vai chamar de alma. Então, olha aqui, aos pouquinhos que vai entrando essa diferenciação. O ser que a gente vai chamar de alma, o nosso ego no sentido teosófico, né? Que é aquele que vai reencarnar. É ele. A personalidade, ela tem uma vida relativamente curta, né? Sei lá, 70, 90, 100, 60, quantos anos, né? E aí volta o aprendizado para o ego, para a nossa alma, que vai, num momento futuro, formar mais um corpo físico, um astral, um mental concreto. Essa personalidade nova vai viver e essa alma vai adquirir o conhecimento necessário através dessa vida e vai crescendo mais um pouquinho. Essa alma, ela reside no plano mental superior, aonde ela é vivificada pelo espírito. Lembra que eu falei? Por isso que nós somos criados à imagem do Pai, porque nós temos os 3 aspectos, porque aquele aspecto do Pai, o aspecto de Atma, ele só desce até no máximo. Não é que ele desce, ele sai de lá de cima. Ele só se projeta até no máximo no plano astral, no plano mental superior. Tá? Vocês viram ali, ó? Vamos voltar um pouquinho. Aqui, ó. É o aspecto de Atma, né? Então, é o espírito que que não é, ele não desceu, ele continua lá, mas ele se projeta, né? Ele emana até aqui. E é aqui que o ser humano, que a alma do ser humano, nesse plano mental superior, que ela vai crescendo. É aqui que ela nasce e é aqui que ela cresce, se desenvolve e um dia ela vai morrer também, né? Porque aí ela vai se juntar ao Pai. Gente, tá dando para compreender apesar da dificuldade? Que bom. Aí, então, aí nós temos a individualidade, a alma, né? E aqui nós temos, olha, a mônada, que é essa célula divina que vive no corpo divino e que ela é que está fazendo essa peregrinação na matéria para vir a ser num universo futuro um logos, um Deus, tá? Então, olha, nós estamos contidos, a nossa personalidade está contida na nossa alma, que é vivificada pelo nosso espírito, que seria a mônada, que é parte do logos, que é parte do Deus não manifesto, tá? Não sei, dá para aparece isso claro lá para a internet, Osmir? É? Então tá. Então eu espero que os amigos que estejam assistindo pela internet também estejam conseguindo compreender o que a gente está tentando passar e que consigam visualizar os desenhos que a gente fez também o melhor possível, né? O segundo logos, que é o governante ativo, uma espécie de primeiro-ministro, coloca em execução a vontade do rei em seu domínio. E assim, o segundo logos é o logos inteiramente manifesto.
O segundo Logos é, na verdade, o Deus manifesto, né? E esse universo acontece no seu corpo. É o corpo dele, tá? Ele é como se fosse um ministro, o primeiro-ministro. E o rei, o que acontece lá na Inglaterra? Quem governa efetivamente é o primeiro-ministro. A rainha, ela é de enfeite, né? Não é isso? Ela fica por trás lá. Ela tem a sua razão, né? Ela que dá a energia, vamos dizer assim, a vida da Inglaterra, né? Todos não falam salve a rainha o tempo inteiro, né? Quer dizer, ela tem um papel importante. Ela que dá a vida, na verdade, né? Claro, não estou falando da nossa vida aqui, mas ela que dá a tônica da Inglaterra, né? Então é a mesma coisa. O Logos, que é o Deus do nosso sistema solar, aonde nós nos movemos, temos o nosso ser, ele é, na verdade, o primeiro-ministro, porque ele é o Deus manifesto. O Deus é a rainha, o rei, tá lá, só dando a vida. Quem age, quem trabalha, é o Deus manifesto, tá? Veremos que a relação entre o primeiro e o segundo Logos, pai e filho, reflete os dois princípios mais elevados no homem, seu Atma e Buddhi. Mas, novamente, é Buddhi Manas, tá? Buddhi e Manas, para que haja uma atividade, por isso que fala amor, sabedoria. Sabedoria tem a ver com inteligência, né? Mas amor é essa ligação que Buddhi dá. E Manas é a inteligência. Então, amor, sabedoria, que é o segundo segundo Logos. O Atma é o governante interior, espírito. Buddhi é o agente através do qual sua vontade encontra expressão nos planos espirituais. De novo, o homem, Deus e o universo. Então, Atma é o governante interior, é o rei. Buddhi, Manas, é o agente através do qual sua vontade encontra expressão nos reinos espirituais. É o primeiro-ministro, é o Logos manifesto. É o Deus no qual nós temos nossa vida, nós nos movemos. Em A Doutrina Secreta, verificamos que enquanto o Logos cósmico é chamado de filho do Pai, que está oculto, né? Olha aí de novo, Buddhi, Manas e Atma. As mônadas são também chamadas de filhos, mostrando por dedução que têm a mesma situação e natureza do filho. Tá? Perceberam? Se o Logos cósmico é chamado de filho do Pai que está oculto, as mônadas também são chamadas de filhos, que elas são células do corpo do Logos, né? Portanto, elas só podem ter a mesma natureza do Logos, né? Ele é o primogênito dos pais eternos, ele, o Logos, e provê para os filhos, as mônadas, mais moços, os filhos mais moços, as mônadas, um campo de evolução. Então, olha só, enquanto o pai, que está oculto, que é Atma, que é o rei, provê ao filho, o segundo Logos, um campo de vida, porque o segundo Logos só existe porque existe o pai. Não é isso? O primeiro-ministro só existe porque existe o rei. E o rei é que provê o país para o primeiro-ministro trabalhar, não é isso? A rainha da Inglaterra é que provê a Inglaterra para o primeiro-ministro dela governar.
Os filhos, o país que o Logos governa é o corpo dele, o mundo, o universo. O universo que o Logos vivifica é o corpo dele. Portanto, se as mônadas são células do seu corpo, né? Estão no seu universo, elas têm a mesma natureza que ele. Que, portanto, tem a mesma natureza que o pai, que o rei, que está oculto. Não é isso? Ficou claro? Então vamos lá. Dizemos que o Espírito, o Pai em segredo de Jesus, ou Atman, não é propriedade individual de qualquer homem, mas é essência divina, a qual não tem corpo ou forma, é imponderável, invisível e indivisível, aquela que não existe e, no entanto, é, como os budistas dizem do Nirvana. Então, olha, Atman não é propriedade de ninguém. O espírito não é propriedade. Não tem o meu espírito, o seu espírito, o espírito dele. Não tem. É o nosso espírito. O espírito é uno, é indivisível, é invisível. Tá? Vai se manifestar à medida em que os planos vão sendo mais concretos, vai se manifestar com a aparência de separatividade. Mas o espírito é a mesma coisa, a energia. Ó, um exemplo ótimo. A energia que está ligando esse computador é a mesma que está ligando aquele computador. Não tem a energia desse computador e a energia daquele e a de um monte de computador que está sendo usado. A energia é a mesma, não é? É a mesma coisa. O espírito é um, ele é o mesmo, o que dá vida para cada um de nós. Tá? Ele somente eclipsa o mortal, sendo que aquilo que penetra e permeia o corpo inteiro do mortal, nós, são apenas seus raios ou luz onipresente, irradiados através de Budi, seu veículo e emanação direta. Então, o espírito, ele não sai do seu plano. Ele irradia através dos seus raios a sua vida, que vai através do seu veículo de manifestação, que é Budi, que é o corpo do Logos, e vivifica todo o universo. De novo, eu acho que o exemplo da energia é perfeito, porque a energia que sai da usina elétrica é uma só, e aí ela vai chegando em todos os lugares possíveis, mas é uma energia, né? O espírito Atma nunca desce hipostaticamente no homem vivente. Então é isso. Hipostaticamente é concretamente, sabe? Que nem eu estou descendo daqui para cá, ó, hipostaticamente, né? O espírito não desce, mas apenas verte sua radiância no homem interno, o componente psíquico e espiritual, a chave para a teosofia. Então, o espírito verte a sua radiância no homem interno, na nossa alma. E a nossa alma é que se reflete em nós e usa então da energia divina que ela recebe e nos vivifica. Tá? É de novo o exemplo da energia elétrica. Ela sai da usina e ela vai para uma central, não é isso? De distribuição. Dessa central ela vai para as ruas, não é? E nas ruas ela ainda tem que passar por um transformador para chegar na casa da gente, não é assim? Então, a energia que sai diretamente da
da usina não pode chegar para nós. A gente não suportaria, a gente não suporta esses aparelhos, eles precisam do transformador. A energia que vem direto do cabo, se não tivesse o transformador, eles não suportariam. É assim, tá bom? Então, de novo, o espírito Atma nunca desce. Eis o mistério do vigilante silencioso, o espectador, o espírito inativo que em sua tríplice natureza habita sempre o seu próprio plano e apenas vive no mundo dos homens por intermédio do seu raio. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas é o vigilante silencioso, é o espírito, é o rei. Ele é o vigilante silencioso. Ele nunca desce, ele nunca aparece. Mas a vida toda emana dele. Porque primeiro, olha só de novo, uma das leis herméticas, assim embaixo como em cima. Então, olha, ele passa a vida dele para o Logos, para o segundo Logos, que é o primeiro-ministro, quem vai dar vida ao nosso universo manifesto. O Logos vai passar essa vida para a mônada, que passa a vida para a nossa alma, o nosso ego teosófico, né? Que vai vivificar uma personalidade. Então, sai da usina, passa pela seção, como é que é o nome? Tem um nome. Distribuidora, né? Da distribuidora vai para os cabos e ainda passa por um transformador nos cabos para poder entrar na casa da gente. Acho que aí fica fácil da gente entender, né? A chama disse a centelha: sois eu mesma, a minha imagem e a minha sombra. Sois a minha vestimenta e o meu veículo até o dia do vir a nós, quando vos reconvertereis em mim mesmo e em outros, vós e eu. Da doutrina secreta. A chama, a mônada. Então, a chama disse a centelha. A chama, a mônada, lança o fio da vida. A chama, nesse caso aqui específico, é a mônada. Tá? Mas a chama pode ser o pai também, né? Mas nesse caso é a mônada. A chama mônada lança o fio da vida, o fio tríplice tecido com suas próprias qualidades inerentes. E nesse fio da vida são engastadas todas as encarnações, todas as suas sombras. Assim como no Logos são engastadas todas as mônadas, né? Olha, de novo, gente, repete sempre. É igual, assim embaixo como em cima. Vai sempre acontecendo a mesma coisa, só que em planos mais sutis, né? Em oitavas superiores. Fala. São como moldes que vão sendo feitos e repete o molde para ir reduzindo, né? Isso. Com essa ideia da transformação da energia. Isso aí. Até chegar no cidadão comum, né? Exatamente. É semelhante a Deus nesse sentido. Exatamente. É semelhante, né? Similar. Mas como a gente falou também no começo, conforme vai havendo muita réplica, a última é bem mais fraquinha, né? Então fica bem longe quase, você olha e não enxerga praticamente aquela primeira. Então a gente fala que nós somos deuses em evolução, somos, olha. Só que se olha para mim, vai falar, mas você é Deus? Eu não vejo Deus aí, né? Porque eu sou a última réplica lá do divino, né? Aí, à medida em que a minha alma for se desenvolvendo, as personalidades vão sendo dispensáveis. Aí ela vai passar por um outro nível que também a gente não vai falar aqui a respeito, né? Então, ficou claro isso? Assim, eu ia usar a analogia da essência do perfume. Se ficar diluindo muito a essência, chega uma hora que o perfume fica muito, digamos, vagabundo, né? Já não tem tanto... Que você já não sente praticamente, né? Diluir demais. Isso, é isso. É o que acontece. Está sendo feito
que Deus quer, que vai retornando aos poucos. Isso, exatamente, exatamente, é isso. Daqui é um esquema bem mais simplificado disso tudo que a gente vem falando. A chama, o pai, aí aqui já a chama é o pai, é o logos. A centelha, a mônada, o ego é a sombra. E ele ainda dá personalidade. A gente pode usar também como esse pai sendo a mônada, tá? Aqui sendo a alma e aqui a personalidade. A gente pode usar qualquer um deles. Ou o pai, o logos, a mônada e a individualidade, que é a nossa alma, tá? Ou a individualidade, a mônada, ou melhor, a mônada, a individualidade, que é a alma, e a personalidade, tá? Foi um esquema mais geral para ficar mais fácil. Tá certo, gente? Então tá. É só o tempo mesmo que vai absorver. Vai, mas se a gente usar desses símiles, né, que a gente está usando, vai ficando um pouco mais fácil, né, de compreender. As sombras executam o trabalho nos planos inferiores. A nossa personalidade é uma sombra, viu que falou? Né? Então, no plano inferior são as sombras. E são animadas pela mônada através da sua imagem, que é a alma, que é a individualidade, que é o ego no sentido teosófico, tá? Olha ali. A princípio tão debilmente que a sua influência é quase imperceptível. Mais tarde torna-se mais e mais radiante a cada mudança. Então, a princípio, é muito tênue isso daí. Por quê? Eu falei em algum momento que a alma nasce também. Não falei? Falei em algum momento aí que a alma nasce. Então, a mônada, ela se projeta abaixo e nasce a alma. Lembra de alguma aula passada que tem os reinos, que ela vai descendo? Lembra aquele... Ela vai descendo pelos planos, vivificando o reino animal, o reino mineral, o vegetal, o animal, aí torna uma alma individual e anima uma personalidade, né? Então, olha só, ela foi vivificando vários, aí ela se torna uma individualidade. Quando ela nasce no reino do ser humano, no reino nominal, nasce a alma ali naquele plano do mental superior. É ali que ela nasce, a alma. E a alma vai também crescer, vai se desenvolver, vai evoluir. Ela vai animando personalidades que também, assim como ela nasceu, e é um nenê é capaz de fazer muita coisa? Não. O nenê no começo ele só recebe, não é isso? Tudo. A gente já falou isso quando nós falamos sobre Dharma. Então o nenê ele recebe tudo, recebe alimento, recebe cuidados, higiene, tudo. A alma quando nasce, ela é um bebê, ela também, ela recebe tudo, da mônada, a energia. Então ela vivifica uma personalidade que é o selvagem, que a gente já falou numa outra aula, na aula do Dharma, que ele não tem noção de certo, de errado, de bem e de mal. Ele vai aprendendo conforme ele vai vivendo, conforme as experiências que ele vai tendo. E aí, quando ele morre, essa vivência, esse aprendizado passa para a alma, e a alma cresce. São dias na vida da alma. Cada personalidade que ela vivifica é um dia na vida da alma, né? Assim como para mim, para nossa personalidade, a gente passa por muitos dias até atingir a maturidade, a alma também. Só que os dias da alma são vidas de várias personalidades, tá? Olha de novo, ó, o ciclo, ó, assim embaixo como em cima, né?
E aí ela vai crescendo. À medida que a alma vai se desenvolvendo, ela vai tendo maior poder sobre as personalidades que ela vai criando. Então, aquilo que no começo era débil, ela não tinha muita energia, ela não conseguia lidar muito com a personalidade, à medida em que ela vai crescendo, ela passa a ter. É a mesma coisa que a gente jogar videogame. Quando a gente começa a jogar videogame, eu particularmente erro tudo, toda hora. O negocinho que está ali no videogame morre toda hora, olha só, morre. A vida dele é curta, porque eu não consigo dar vida para ele. À medida que eu vou treinando, vou ficando boa, ele não morre tão rápido. Olha só, de novo o símile aí. Dá para perceber? E é o que acontece com a alma. À medida em que ela vai crescendo, ela vai tendo mais domínio sobre as personalidades e a personalidade começa a viver em função da alma. Então, aquilo que era débil, aquele divino que se manifestava debilmente no começo, começa a ser forte. Olha um ser evoluído como um Mahatma Gandhi, por exemplo, um Jesus, e eu, que não sou nada, né? Aquilo que em mim é débil, quem olha para mim não vê Deus, mas quem olha para o Jesus, quem olha para um Gandhi, vê. Porque ele já tem uma ligação muito grande, né? Então, aquilo que no início em mim é débil, a vida divina, neles já é quase que plenamente manifesta, ou é plenamente manifesta. Percebem? Eu vejo uma interrogação enorme aí. Quando o ego atinge a quinta iniciação, a consciência está purificada, portanto unificada com a mônada, em equilíbrio. Quando o ego atinge a quinta iniciação, é quando ele se transformou em adulto. A alma, o ego, alma, ela atingiu a maturidade. Então, ela já está unificada com a mônada. Quem age agora é a mônada, conscientemente. Assim como quando a alma, o ego, é maduro, ele atua através de uma personalidade, aquela personalidade está unificada com ele. E ele é que está agindo através da personalidade efetivamente. Porque através de mim, muitas vezes o meu ego não age, sou eu que ajo. É a minha vontade do quaternário inferior que está agindo e não a vontade da minha alma. Muitas vezes, quando eu fico irada e explodo, não é a minha alma que está agindo, é a minha personalidade. É o meu quaternário inferior que está desligado e está agindo sozinho, é que nem um cavalo desgovernado. Então, dá para perceber como isso vai evoluindo? Quando é um ego, uma alma que já atingiu a quinta iniciação, quem age, ela é madura, então ela já está unificada com a mônada. Quem age ali é a mônada. E, portanto, se ela vivificar uma personalidade, aquela personalidade vai agir de acordo com a sua vontade, com a vontade da alma e do espírito. Que esse é um Jesus, é um Buda e outros. Fala. Junto com os karmas e tudo mais. Sim. Então, a alma, então, ela não desaparece quando o corpo físico... Não. O duplo etérico, sim. Sim. O duplo etérico, ele é físico também. Tá. Então, o mental, ele... É assim, na hora que a gente morre, o físico, ele vai embora loguinho, né? Ele morreu. Aí a consciência vai se utilizar
do veículo astral por algum tempo. Depende da energia que o veículo astral tem. E essa energia é ditada pelas nossas emoções durante a vida, tá? Vai chegar um momento em que essa energia do plano astral também vai acabar e tem a segunda morte que se diz. Aí a alma vai passar a viver no veículo mental, no corpo mental, tá? Vai ser relativo ao o tempo que vai ficar aí, que aí também a gente chama de Devachan, essa vida no mental superior, no mental abstrato, vai ser de acordo com os bons pensamentos que nós tivemos durante a vida, com o nosso grau de altruísmo, com aqueles pensamentos que são relativos a abstrato. Por exemplo, músicas, não música que mexe com o nosso corpo mais físico e astral, não. Uma música erudita, né? Aquilo que nos evoca a nem pensar, você entra quase que em meditação, né? Então, isso é que vai determinar o tempo que nós vamos ter do céu, que é o Devachan. E aí, depois disso vai voltar a necessidade do nascimento e o ciclo recomeça. Tá bom? Então vamos para frente. Para tornar ativa a visão interna, o estudante deve purificar a sua natureza moral, mental e física. Olha, de novo, a evolução tríplice que a gente tá vivendo, né? Moral, mental e física. Lembre-se de que você precisa, por assim dizer, incluir o quadrado no triângulo. Em outras palavras, você deve purificar tanto o quaternário inferior para que ele vibre em uníssono com a tríade superior. Eu fiz uma tentativa aqui, ó. O quaternário tem que vibrar, vai ter que sumir essas arestas aí, vai ter que ficar praticamente ele vibrando só com o triângulo, né? A meditação é o caminho para alcançar essa harmonia interna, para inserir o quadrado no triângulo. O coração e o cérebro estão intimamente conectados a Budi e Manas. Coração e cérebro. Olha, Budi e Manas. Olha, Budi sem Manas não é nada, não é isso? E Manas sem Budi é muito pior. Budi sem Manas é algo espiritual, é apenas a vestimenta do espírito. Mas Manas sem Budi, isso não é bom, porque aí é uma inteligência desprovida de amor. Então, o coração e o cérebro, a gente não pensa e sente ao mesmo tempo? Ou sente e pensa, né? Estão conectados. E é assim, Budi e Manas também estão conectados. A sabedoria e o amor vibram em uníssono. O seu melhor método é concentrar-se no Mestre como homem vivente em você. Faça a imagem dele em seu coração, como um foco de concentração, de modo a perder todo o sentimento de existência corpórea nesse pensamento. Esse Mestre, na verdade, vamos dizer que a gente tenha um Mestre, que a gente tenha um amor muito grande, o Mestre Jesus. O Mestre Jesus é apenas uma mônada que já se ligou ao Pai. Se nós temos o Pai dentro de nós, então, na verdade, o Mestre Jesus é, na verdade, nós mesmos, mas à nossa frente, não é isso? Então, se a gente fizer a imagem dele no nosso coração, aquele ser perfeito, e buscarmos agir, nos tornarmos qual o Mestre, nós vamos aos poucos conseguindo chegar até lá.
Isso também é fácil de ver. Uma criança que queira aprender a desenhar ou aprender a escrever, o que ela faz? Ela não copia a letra, né? Não é assim que é? Ela vai copiar o A, o B, ela está copiando, ela tem que ter uma imagem para ela fazer. É isso, nós vamos copiar também. Vamos copiar o nosso mestre amado, que na verdade é nós mesmos no futuro. A gente não usa esse termo? Ah, você parece tanto com fulano, que outro dia alguém falou, minha mãe, eu pareço com ela, só que ela está com 78 anos, eu tenho 56. Aí a pessoa falou, nossa, a sua mãe é você amanhã. É, realmente, é. E é isso, o mestre é nós amanhã. Então, se a gente faz a imagem dele e guarda dentro do nosso coração, procuramos agir igual a ele, nós vamos nos tornar ele, tá? Porque nós somos já ele, né? Só que é amanhã. Fala. Não, no caso que você falou de Jesus, então os apóstolos, ao entrarem em Jesus, se tornaram Jesus em vida. Não, não diria isso. Não, a gente não vai se tornar eles em vida, né? Se você se imaginar. Mas digo assim, você vai estar usando um molde para que você possa aprender a ser o Deus que você já é, que está adormecido, entendeu? Não quer dizer que nessa vida que a gente tem aqui, nós já vamos desenvolver esse potencial e nos tornar. Não sei, eu não posso te dizer que eles se transformaram, entendeu? Eu não sei se eles se transformaram naquela vida, naqueles seres tão perfeitos, mas com certeza numa futura sim. Mas pode ser que naquelas, eu só estou te dizendo, não estou negando, tá? Só estou te dizendo que eu não tenho a capacidade de afirmar que isso aconteceu, tá? Naquela vida. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não importa, que num futuro isso aconteceu com certeza, tá bom? Tá certo? Então, é isso que o senhor, o mestre KH falou, né? Sentimento de existência corpórea, até que a gente perca o nosso sentimento de existência corpórea e se sinta como se fosse esse mestre, né? A grande dificuldade a ser vencida é o registro do conhecimento do ser superior no plano físico. Para chegar a isso, o cérebro físico deve se tornar vazio de tudo, exceto da consciência superior. Então, isso é um processo. Ninguém consegue esvaziar a mente, assim, agora eu vou esvaziar minha mente, não penso em nada. Tenta. Se alguém conseguir fazer isso agora, eu dou $1 milhão. Não vai conseguir. Não é assim. Por isso a gente precisa de moldes. A gente precisa de exemplos, a gente precisa de um processo. Então, quando a gente vai tentar meditar, a gente não chega, agora eu vou meditar, sento aqui, pronto e alcancei o samadhi. Não. Não. Você senta, vamos começar. Então a gente senta com a coluna ereta, né? Respira fundo. Ai, começa a doer minha perna. Por isso a gente procura uma postura que seja confortável, para não ficar assim. Não adianta, mas que bonito, olha, eu vejo que aqueles hindus, eles fazem assim, ficam naquela posição. Eu não consigo. Não importa. Não é, a gente medita com a mente. O corpo, ele tem que estar numa posição confortável, porque se ele estiver incomodando, eu não vou conseguir fazer nada, né? Mas aí tô com uma posição confortável no corpo, ótimo. Então já um problema a menos. O meu corpo não vai chorar, não vai gritar, não vai cansar. Tá. Mas agora tô ficando com fome. Bom, consegui me livrar disso também. Já tô fazendo num momento em que tô bem. Não comi demais para o meu estômago não começar a roncar, enfim. Olha quanta coisa. Então agora parei tudo, tô bem. Nossa, mas eu briguei com fulano, olha,
Eu tô com raiva, viu? Ou então tô magoada. Pronto! Também o emocional tá ali, ó. Não tá parado. Olha como é difícil. Bom, mas consegui acalmar o emocional. Então já tô com o físico tranquilizado, o emocional tranquilizado. Agora eu vou meditar. Vou pensar no amor. No amor, puxa, olha, meu filho, que eu sinto um amor hoje de manhã. A gente teve um desentendimento, aí ele foi falar com o meu outro filho estava brigando com a namorada, né? Quando eu vou ver, eu tô lá do outro lado do mundo pensando uma coisa que não tem nada a ver naquilo que eu queria pensar, não é? Então, o corpo mental, aí eu percebo que isso é bom, porque eu percebo que eu tenho, porque eu percebo, olha só, eu percebo que eu não sou o corpo físico, eu percebo que eu não sou o corpo astral, ou seja, eu não sou o meu físico, eu não sou as minhas emoções e eu não sou os meus pensamentos, porque eu estou observando o meu pensamento. Se eu estou observando, porque ele não é eu. Vocês já tentaram fazer isso? Perceberam isso que eu estou dizendo? Então, eu já tive um grande passo. Pode parecer que eu não fiz nada, não consegui meditar, mas eu já consegui perceber que eu tenho 3 veículos, porque eu sou algo além. Eu consigo manter a minha consciência e me observar. Observar meu corpo físico, minhas emoções e os meus pensamentos. Então, eu sou algo além. Isso já é um passo muito grande, gente. Aí, com o tempo, eu vou conseguindo concentrar os meus pensamentos. Primeiro eu observo, porque muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, eles estão dizendo coisas sobre mim e eu preciso aprender. E eu chego num ponto em que eu já consigo manter um foco em uma ideia. Tadinho, já vou acabar, vocês estão cansados, né? Eu consigo manter o foco em uma ideia. E aí eu estou principiando a meditar. Não por muito tempo, tá? Por 5 minutos, 10 talvez, enfim. Mas vocês percebem que é um processo? Então, esse vazio do mental é algo que eu vou conseguir com um trabalho, com um processo, com um desenvolvimento. E aí, olha, o cérebro físico vai se tornar vazio de tudo, exceto da consciência superior, desse ser que tudo observa, né? Mas isso é um processo e a gente vai chegar lá. Então, eu espero que eu tenha conseguido deixar claro para vocês que há espírito e a alma. Tá bom? Ficou claro? Então, paz a todos os seres, muito obrigada pela paciência. Eu sei que à noite é complicado, a gente sente um soninho, mesmo que a gente não queira, né? Mas é isso aí. Obrigada. Temos uma meia horinha ainda, podemos fazer algumas perguntas para a série, a gente pode continuar durante um certo tempo, porque a gente programa das 7h30 para 9h. Tá? Se resta dúvida, perguntem. Não sabe, né? Que é muita informação. É muita informação. Eu sei que a maioria de vocês não começou esse curso desde o início. Então, todos esses veículos, isso aqui, já foi dado nas primeiras aulas desse curso que aconteceu em março. Então, se querem pegar isso de novo, a gente manda, deixa o e-mail lá, quem não deixou ainda, que a gente manda um link na internet onde todas as aulas foram gravadas. Então eu recomendaria, quem não percebeu ainda entendeu como são esses veículos, o que é a alma, o que é tudo direitinho, assistam novamente as 3 primeiras aulas, que foi só sobre esse tema. Então a gente manda sempre o link, porque sem o link não entra, tem uma senha para entrar, que é um curso fechado, mas estão lá, dê uma repassada nessas 3 primeiras aulas. É fundamental a gente entender o que nós somos. Quando a gente não compreender o que nós somos, como é que a gente vai meditar? Castelé falou muito bem, a gente confunde o que é corpo, o que é pensamento, o que é emoção,
Enquanto a gente não calar o corpo, não calar as emoções e não calar os pensamentos, não inicia a meditação. E a meditação é o único caminho, tem outros caminhos também, mas no fundo são derivados da meditação, para sair desse mundo. Esse princípio que a Célia chamou de espírito, mônada, Atma, ele entrou no mundo. E no processo de entrar no mundo, ele esqueceu da origem divina dele. Então, esse princípio divino que está dentro de mim, está dentro de vocês, simplesmente esqueceu da nossa origem divina. Esqueceu que nós somos filhos do Pai, que nós somos o Pai, que nós somos onipotentes, onipresentes e oniscientes. E a gente se sujeita a essa limitação que a gente vive aqui. Somos seres tremendamente limitados por uma coisa muito simples, desculpem a palavra, é ignorância. Ignorância espiritual. Enquanto a gente não vencer a nossa ignorância espiritual, a gente não vai voltar para a casa do Pai. Então aqui, curso como esse aqui que eu estou dando, é simplesmente uma tentativa de mostrar para a mente de vocês que ela não é a poderosa. O poderoso é Deus, o poderoso é o Espírito, que a Célia colocou muito bem, que o Espírito é um Espírito só, se manifestando através de bilhões e bilhões de formas diferentes. Então é isso aqui. Então a prática da meditação é o caminho. Mas para chegar na meditação, nós temos que aprender a conhecer e dominar o quaternário inferior, dominar o corpo, dominar as emoções, dominar os pensamentos. Quando o pensamento calar, o Espírito entra. Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Que seja durante um segundo que você conseguir parar os teus pensamentos, o Espírito começa a purificar a tua mente. É um processo lento, a gente não percebe essa evolução de um dia para o outro. Por favor, é por aí, é muito importante conhecer tudo isso aqui. Não é nós que agradecemos, quem agradece é o Espírito. Ele está crucificado, o nosso símbolo é o símbolo de uma cruz. Bem aqui no meio, o Espírito está crucificado. E a libertação dele depende de nós. O carcereiro do Espírito na matéria somos nós. Veja a importância de ter essa percepção e trabalhar para a libertação do nosso espírito que se perdeu na matéria. É fundamental, gente, a gente realmente ter essa percepção e trabalhar, mas não é com curiosidade, ou lá na teosofia, porque um negócio lá parece ser legal, não sei o quê. Não, gente, isso aqui é a coisa mais importante que nós temos que fazer em nossa vida. Não, o mais importante é eu ser mãe, eu ser pai. Não é. O mais importante, a única tarefa que nós temos que fazer é reconhecer que nós somos deuses encarcerados, ansiando pela libertação. Voltando a dizer, o carcereiro somos nós. O poder de abrir a chave para que o Espírito se liberte está em nossas mãos. Isso mesmo. Eu interrompi um pouquinho. Não, imagina. Para falar nesse sentido, então, gente, compreensão do que nós somos é muito importante. Muito importante. Levar isso muito a sério. É verdade. Eu acho que todo mundo entendeu tudo, Osmir. Eu não queria falar essa frase. Eu acho que entendeu tudo. Eu sou sempre positiva. Bom, então acho que é isso. Eles estão contentes, né? Ninguém tem dúvida. Fala, Sérgio. Só uma colocação. O que o cristianismo prega, que Jesus Cristo é Deus, essa aula vai explicando, de certa forma, o que vem a ser isso. Quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, eles tinham em mente esse entendimento, que Jesus, aquele cidadão de carne e osso, como eles mesmos, o Espírito, né, vamos dizer assim, a mônica que animava, né, a alma divina que animava o cidadão Jesus, já tinha alcançado esse nível, como o professor Deus falou. Nós não somos ainda igual a ele.
Mas, nesse sentido, quando a Igreja Católica, os evangélicos estão chamando o cidadão de Jesus, naquele judeu, na terra de Deus, é nesse sentido. Né? E tem os classificados, como Deus pode caber num cidadão de carne. Não é que ele cabe. Essa questão da energia que a professora explicou. Uma fagulha, o que a gente tem é a sombra daquilo que vem a ser lá o absoluto. Né? Isso aí. Já chegou naquele nível, aquele ser já chegou naquele nível de refletir diretamente. É um canal direto que os outros sempre têm ensinado. Né? Quando você faz o trabalho interno, está chegando num momento em que o ser já é um canal direto com a dona, né? Um princípio de Que um dia todos seremos. Então tá bom. Então uma boa noite para vocês, muito obrigada e até a próxima.